Se você gosta de thriller, fica por aí que hoje a gente vai conversar sobre Aqueles que Me Desejam a Morte, do Michael Kurita. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é esse livro aqui, Aqueles que Me Desejam a Morte, que é um livro de 2014, mas que agora tá chamando a atenção porque, além de ser um lançamento da editora Trama, também ganhou uma adaptação com a Angelina Jolie. Então tá todo mundo curioso para saber mais sobre o livro, o que é essa história, enfim, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como eu falei, esse livro é um lançamento da editora Trama e eles me convidaram para fazer essa leitura e compartilhar a experiência com vocês. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilhar esse vídeo e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. Como sempre, o link do projeto tá aqui na caixinha de descrição para quem quiser saber mais ou fazer parte, né? Vai ser muito bem-vindo por lá. Bom, então vamos lá falar sobre Aqueles que Me Desejam a Morte. Queria começar o vídeo mostrando um pouco para vocês da edição, que eu achei bem bonita. Primeiro essa capa, que chama a atenção e que tem muito a ver com a história. Eu não vou entrar em detalhes, né? Pra não dar nenhum tipo de spoiler, né? Mas fiquem de olho nessa capa aqui que vocês vão se sentir nesse cenário em um momento muito importante dessa história. Aí aqui a gente continua com o projeto gráfico bem bonito. Eu sempre chamo atenção pra isso, né, nos vídeos, principalmente os de unboxing. Gosto muito dessas edições caprichadas, né, porque eu acho que isso ajuda a gente a entrar no clima, né, do livro. Além do que é bonito e a gente gosta também de livro bonito, além de livro bom, né. E aí toda a primeira parte, toda a primeira página do capítulo novo é preta e as outras são, né, esse off-white. Eu não sei o nome oficial da cor, mas é esse off-white. Enfim, essa é a edição. Só queria mostrar pra vocês, porque realmente achei muito bonita. E agora sim, então, vamos falar sobre a história, né, de Aqueles que Me Desejam a Morte, que já começa a intrigar a gente pelo título. Aqui, num primeiro momento, a gente vai conhecer o Jace Wilson, que é um menino de 14 anos. E os meninos da escola enchem o saco dele, porque falam que ele é covarde, etc. E ele quer provar que ele não é, que ele é corajoso, né, então ele vai numa pedreira perto da casa dele, e sozinho, e pra pular ali, né, da pedreira no rio, e provar pra ele mesmo, né, num primeiro momento, que ele é capaz de fazer isso e pra depois poder calar esses outros meninos, chamar a atenção das meninas, enfim, esse é o plano do Jace. Mas o que acontece é que ele acaba testemunhando um assassinato. Claro que esses assassinos, né, não querem ter as suas identidades reveladas, então assim que o Jace consegue escapar dessa situação, ele vira uma testemunha protegida, né, até que esses assassinos sejam capturados. E aí é que entra uma segunda parte da história, um segundo ponto de vista da história, que é do Ethan Serbin. Ele é um especialista em sobrevivência e durante o verão ele tem um programa de sobrevivência, né, para jovens problemáticos, né? E aí o Jace é enviado para esse programa sob um outro nome, para ninguém saber quem ele é. E o Ethan, então, tem essa missão de dar esse programa como se nada tivesse acontecendo, mas ao mesmo tempo também proteger esse garoto que, a princípio, a gente não sabe quem é, porque, como eu falei, ele tá com outro nome. Então, esses são os dois primeiros pontos de vista que a gente conhece nesse livro. E, por fim, nós temos a Hannah Faber, que trabalha na torre de incêndio, né, de vigilância do incêndio, ali nessa área em que acontece o programa, né, de sobrevivência do Ethan. E ela também tem um passado conturbado que envolve perda, luto e culpa, e etc., coisas que a gente vai explorar nessa história, que vão ter um papel bem importante, e em algum momento aí dessa história essas narrativas vão se encontrar, né? Então esse é o panorama geral de Aqueles que Me Desejam a Morte. Como tá escrito aqui na capa, é um crime thriller, então é pra gente esperar, né, obviamente crime, suspense, um ritmo frenético, enfim, muitas emoções. E agora eu vou contar pra vocês, então, como foi a minha experiência. Eu fiquei um pouquinho perdida no começo, porque, né, como eu falei, tem esses vários pontos de vista, e a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, e o que elas fazem, o que elas vão fazer, qual vai ser o papel delas nessa história. Mas eu considero isso normal, eu só tô pontuando aqui justamente pra falar pra vocês não desistirem, porque logo a história realmente engrena, a gente se apega a alguns personagens, a gente começa a odiar outros personagens, e aí a gente realmente fica envolvido, né? Então logo depois, assim, de umas 50 páginas, eu já tava completamente imersa na história, querendo saber o que ia acontecer, se o Jace ia ser encontrado ou não.
atenção. E o legal desse livro é que muita coisa acontece, né? Ele narra basicamente esse começo que eu falei, né, da história do Jace, aí ele tem alguns flashbacks, mas eu acho que a história toda dura o quê? 1 ou 2 dias, então é um livro bem frenético, em que as coisas vão acontecendo, tem até alguns momentos em que você pensa assim, tá, mas se isso tudo já aconteceu, o que vai acontecer daqui pra frente? E o autor consegue realmente criar ali uma trama, né, de acontecimentos que vão fazer sentido, que vão ser importantes para a história. Eu gosto muito desses livros em que a gente vê que nada é uma ponta solta, sabe? Em muitos livros de thriller, suspense, etc., às vezes eu sinto que o autor ou a autora vai criando um monte de coisinha só pra manipular a gente e depois no fim tudo fica meio perdido. Então eu gosto muito quando o autor manipula a gente, joga algumas iscas, né, pro leitor, mas ele amarra tudo no final, tudo faz um sentido, tudo realmente está ali por um motivo. Isso é uma coisa que o Stephen King faz muito, eu tô citando o autor porque tem aqui um blurb dele, né, em que ele fala: você não vai conseguir largar este bebê. E ele tá certo, eu concordo, como eu falei, o começo foi um pouco mais lento, um pouco mais confuso pra mim, mas depois, assim, principalmente na reta final do livro, realmente não consegui mais largar. Esse foi o meu primeiro contato com o Michael Kurita, então eu realmente não sabia nada sobre ele. E eu gostei muito de ver que ele inseriu alguns temas, assim, de uma maneira bem discreta, sutil, com a Allison, né, que é a esposa do Ethan, a Hannah e também a Jamie. Ele fala um pouco sobre questões de gênero, também bem pouquinho, não vão esperando grandes discussões sobre isso. Fala sobre o machismo, fala sobre o que é esperado das mulheres e o que... como as mulheres têm, muitas vezes não, né, quase sempre, que fazer o dobro, né, para se verem reconhecidas, para terem uma credibilidade, principalmente quando elas estão em um ambiente assim, né, ou em uma área profissional, enfim, que é dominada pelos homens, que é o caso da Hannah, né, que trabalha com essa questão dos incêndios que eu falei. Então eu achei isso bem interessante. Vou repetir aqui, tá? Não são temas aprofundados, não é o foco do livro, não é a intenção, não acredito que tenha sido a intenção do autor falar sobre isso, mas eu acho que é muito legal que ele tenha inserido, porque mostra que ele se preocupa com essas questões. E como eu falei, eu não conhecia nada, né, do autor, então ver essas questões levantadas e com pontos que eu considero pertinentes, né, é interessante também pra gente conhecer mais de um autor novo, né, como é o caso dele. Lembrando que esse é um livro de 2014, mesmo que não seja um livro antigo, há 6, 7 anos, esses temas de machismo e questões de raça, gênero, preconceito, etc., não eram tão considerados tão urgentes, né, urgentes eles sempre foram. Então eu dou um pontinho extra aí positivo pro Michael Kurita por ter trazido esses temas. Então quem for ler Aqueles que Me Desejam a Morte podem esperar uma trama cheia de acontecimentos, né? Realmente muita coisa acontece. Já aproveito para deixar aqui um aviso sobre violência, né? É um livro violento que tem bastante cenas gráficas, vamos dizer. Então se você não gosta, se você é sensível a isso, pense 2 vezes antes de ler. Mas enfim, tudo dentro do contexto, tá? Nada exagerado. Realmente achei que tudo ali tem um porquê, né? Mas já é melhor deixar o aviso, né? Acho que o Michael Kurita, ele realmente entrega o que a gente espera de um suspense, de um thriller, né? De um crime thriller. Mas eu queria também chamar atenção aqui pro fato de que esse acaba sendo um livro bem emotivo, né? Tá até aqui, ó, o blurb do Harlan Coben. Aviso: este maravilhoso, fascinante e angustiante livro de Michael Kurita pode levá-lo às lágrimas. Aproveite por sua conta e risco. Quando eu li essa frase, eu fiquei curiosa, né? Porque não é geralmente o que a gente espera, e eu sou chorona, mas não é geralmente o que a gente espera de um thriller, né? Porém, alguns thrillers vão para um lado mais emocional, até tem um subgênero, né, de thrillers emocionais, e eu acho que é o caso desse livro aqui, porque nessa história, o Michael Kurita, ele traz esses personagens, né, o Jace, a Hannah e o Ethan, e ele dá realmente um background para eles, né, um passado, uma história, e esse passado serve não só para entreter a gente, né, mas também para fazer a gente se conectar, para fazer a gente entender que essa história é muito mais do que só o crime ou desse ritmo frenético, esses acontecimentos frenéticos e chocantes, etc. E eu gosto muito disso, eu acho que a história tem muito a ganhar. Gosto também de thrillers que giram em torno daquele acontecimento, daquele recorte ali do tempo, mas eu também gosto quando eles se aprofundam um pouco mais, e é o caso aqui, né? Como eu falei, a gente conhece mais do contexto, do passado, dos traumas, né, que Hannah, Jace e Ethan principalmente passaram,
falaram, né, com o Ethan, ele tem uma questão ali com o pai, ele sente que ele precisa provar algumas coisas, né, pro pai, então eu acho que é um ponto interessante, ainda mais para um homem que trabalha com essa questão da sobrevivência, etc, né, a Hannah, como eu falei, tem esse passado conturbado, esse luto, né, essa perda que ela sofreu, pela qual ela carrega uma culpa e um trauma também, e o Jace, coitado, 14 anos, e tá vivendo aí nesse turbilhão, né, tendo que ser escondido, porque é uma testemunha protegida, e sabendo que essas pessoas que desejam a morte dele, né, são muito boas no que elas fazem, então ele tem a certeza de que esses assassinos vão encontrá-lo, então a gente consegue sentir esse medo e como isso vai transformando o Jace, né, ainda mais nessa idade, 14 anos, que a gente ainda nem sabe exatamente quem a gente é, né, e tudo é muito intenso, então a gente eu tentei pelo menos me colocar realmente no lugar desse menino, né, como eu iria me sentir, e é angustiante, então eu acho que esses 3 pontos, né, principalmente, que são os mais aprofundados assim, dentro da história, fazem com que a gente se conecte, com que a gente se identifique com esses sentimentos dos personagens, né, com que a gente consiga se colocar no lugar deles e torna a história mais poderosa, por isso que o Harlan Coben fala aqui de lágrimas, e eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei no finalzinho assim, meio, sabe, com um nó da garganta, então eu concordo com o autor. E por fim, eu acho interessante dizer uma coisa que tem a ver com isso que eu acabei de falar sobre esse passado, né, dos personagens, mas eu acho importante pontuar especificamente que esse é um thriller, é um suspense e é um livro muito bom nesse sentido, mas ele também é uma história que vai um pouco além. É uma história sobre sobrevivência, mas não só no sentido, né, de o que fazer para sobreviver caso o seu avião caia no meio da floresta, né, tem esse lado, mas também é uma sobrevivência um pouco mais subjetiva, assim, eu acho que é o tipo de sobrevivência que todos nós estamos sujeitos, porque todos passamos ou vamos passar por perdas e por traumas e etc. E a gente precisa sobreviver a isso também. Então acho que esse livro fala muito sobre a sobrevivência física, né, que é a especialidade do Ethan, mas também fala muito sobre essa sobrevivência emocional, né, com a que todos nós somos colocados à prova, né, eu acho, durante a nossa vida. E nisso é uma história também sobre reconstrução, sobre cura, algo que fica muito mais evidente no final, né, porque ali todos esses personagens vão passar por processos de reconstrução e cura física e psicológica e de superar esses traumas. E também é uma história sobre promessas, né? Todos os personagens principais dessa história fazem promessas, né? E eu acho que se vocês forem ler esse livro já pensando nessas promessas que eles vão fazer e pensando se eles vão cumprir ou não e assim, quais os caminhos para cumprir as promessas, eu acho que pode ser uma leitura muito interessante nesse sentido também, né? Foi algo que me ocorreu já no final do livro, quando eu vi ali alguns personagens conversando sobre uma promessa que eles haviam feito, e eu fiquei pensando muito sobre por que a gente faz promessas se a gente sabe que muitas vezes vai ser difícil de cumprir, mas como essas promessas seguram a gente nesses momentos difíceis de sobrevivência, de luta, enfim. Então eu acho que é uma ótica bem interessante para olhar para esse livro. E eu, que amo uma metáfora, né, uma analogia, gostei muito da metáfora que o autor fez aqui com a questão do fogo, do incêndio e tudo que acontece nessa história, e essa questão da reconstrução, da cura, a forma como o fogo avança e alastra e se alimenta das coisas e carrega as coisas com ele. Então eu acho que é um livro que tem esse lado emocional muito forte, né? O que eu mais gostei nessa leitura foi justamente essa mistura, né, desse lado emocional, que talvez a gente não espere tanto num crime thriller, com esse lado do frenético realmente, né, das coisas acontecendo e você vendo esses personagens ficando sem saída e como que eles vão resolver, enfim, eu gostei bastante. E aquele ponto que eu falei de que o autor amarra todas as pontinhas no final, então nada que tá nessa história por acaso, então prestem atenção, façam uma leitura bem atenta. Bom, então é isso, como eu falei, tem o filme, né, Aqueles que Me Desejam a Morte, com a Angelina Jolie, que eu ainda não assisti, mas eu acho que esse livro realmente tem tudo pra ser um filme muito bom, né, porque ele tem esses muitos acontecimentos, acho que é uma história muito visual também, por ter essa questão da floresta, do fogo e etc, né, então eu tô bem curiosa pra assistir, e é isso, fica essa recomendação então pra quem gosta de crime thriller, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado do vídeo, me contem aí nos comentários se vocês já leram ou se ficaram com vontade de ler, e quem for lendo, como sempre, me conta aqui nos comentários depois o que achou, ou lá na DM do Instagram, e eu fico por aqui, então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.